Página de número 74, pelo menos é o que eu me lembro. Ou não, ou nós estávamos um pouquinho antes. Vocês... Hã? 68, é isso? Veja aí. Quem anotou? 68, é isso? Bora lá, amados. Eu queria ver se vocês recordam uma coisa, se anotaram. Só para a gente partir aqui na certeza. Não anotou nada? Ninguém? Onde paramos? Eu acho que é 70. Não? Sim, mas qual foi o ponto que eu falei? A partir de onde? Que de algum ponto eu tirei aqui a fala. Página 70. 70? Vamos ver se é isso mesmo? Eu cheguei a falar então sobre o método, ou os métodos, que Sócrates usava a respeito de estimular no aluno, a questão dele descobrir a verdade nele mesmo. Maêutica, falei sobre isso? Maêutica, não falei? Então, é a parte aqui que nós vamos falar. Glória a Deus. Então, só um momentinho, irmão. Então, amados, eu falei para vocês na aula passada, pelo que eu me recordo, o último ponto foi justamente sobre a questão de nós levarmos em conta que a igreja deve ensinar ao cristão, a ele se portar, se conduzir, usar a sua vida e todas as suas habilidades para o reino de Deus, independente das suas atividades. Então, o que o cristão faz, ele faz não é só dentro da igreja, o exercício da sua espiritualidade, se podemos falar assim, é na vida. Então, se adora a Deus pelas atitudes, se adora a Deus pelo comportamento, se adora a Deus pelo feito, mais do que pelas palavras. Então, muitas vezes a gente acha que a adoração a Deus se dá através do louvor, do cantar, do falar, Nós somos pentecostais, do glória a Deus, do aleluia, também. Estou dizendo que não é também isso que envolve a adoração. Mas adoração, na verdade, é aquilo que eu sou mais do que aquilo que eu digo. Então, adoração é um ser, não é apenas um estado, O adorador, ele é adorador. Ele não adora ocasionalmente. A sua vida é de adoração. Ele faz o que ele faz, e nesse fazer dele, ou seja, nesse ser dele, nesse lidar com a sua vida, em todos os âmbitos da sua vida, deve glorificar Deus. E Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, que à medida que a gente vai fazendo as nossas boas obras, as pessoas vão vendo essas boas obras e vão glorificando a Deus que está no céu. Foi isso, Mateus capítulo de número 5, acho que é verso 16, se vocês puderem conferir o texto. Deve ser 15 ou 16, Eu acho que é 16. Então, se a gente está falando de ensino, o ensino então deve nos conscientizar. O ensino atinge o que, irmãos? Não é o coração. O ensino atinge o entendimento, a compreensão, tá certo? E a partir de uma compreensão transformada, a partir dessa chamada conversão, que é mudança de mente, mudança de pensamento. É 5,16, né? Você achou aí? Assim resplandece a nossa luz. Isso, exato, pode ler. Diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Olha só, eu acho que esse foi o 16, Eu não sei se é o 15, que diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele se acende a candeia, Isso. debaixo do alqueire, mas no violador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, olha só o que Jesus usa, essa metáfora, dizendo que há coisas que é impossível, há coisas que ficam estranhas, há coisas que ficam fora do lugar se forem feitas. São duas coisas: você edificar uma cidade e querer escondê-la no pico do morro, lá no monte, não tem como, ela está visível, todo mundo vai ver. Você edificou uma casa lá, ela vai ser vista. E para que serve o lampião, a luz? Para que serve? Ela tem uma função, a função é ser colocada inclusive no lugar visível para que ela resplandeça essa luz. Não pode se esconder ela debaixo de uma vasilha,
de um Tupperware. Eu estou aqui contextualizando, né? Essa é a nova versão, tradução de amanhã, não tem hoje, é de amanhã, ela vai ter ainda essa tradução, vocês vão ver. Não pode se esconder porque é o alqueire, né? A gente nem sabe o que é alqueire, que negócio é esse? Então o velador, aliás, a lâmpada não pode ficar debaixo de uma vasilha tampada, ela precisa estar iluminando, ela precisa aparecer. Então aí continua o texto: assim seja a vossa luz, ela possa brilhar diante dos homens, as obras de vocês, ou seja, a vida, o comportamento, em todos os ambientes, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Eu não tenho como glorificar Deus em uma área da minha vida e outra não. A nossa vida precisa ser integral, eu preciso honrar Deus em tudo que faço, em tudo que sou. Não tem uma parcialidade, eu não adoro a Deus em uma área da minha vida e outra não. Isso é incoerência. Se eu sou servo de Deus, eu preciso honrar a Deus e servir a Deus em todos os ambientes, em todos os meios, em todos os círculos de convivência, em todos os lugares onde eu vou, né? Ainda que não esteja eu não esteja sendo vigiado pela irmandade, né? Pelos irmãos, pelos pastores, pelos líderes, ainda que não haja nenhum cristão ali naquele momento, eu tenho que honrar a Deus com as minhas atitudes ali. Então a minha profissão, o que eu faço, deve glorificar a Deus. O que eu realizo, isso deve demonstrar o reino de Deus, tá certo? Então é nesse sentido que a aula passada eu tentei, pelo menos, não sei se consegui, mas eu gostaria de ter passado essa clareza para vocês. Posso ler o versículo? Claro, da onde? Lucas 16, 11. Pode ler. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Olha, é do mordomo infiel essa parábola, não é? Sim. Do mordomo infiel. Que coisa interessante, hein? É a prudência do mordomo infiel, não é? Não é a infidelidade do mordomo prudente, é a prudência do mordomo infiel. É essa mesmo o título? Né? Fala assim, do administrador desonesto. Isso, é o mordomo infiel, administrador desonesto. Olha que coisa interessante. Mas nessa parábola, Jesus inclusive quer ensinar sobre prudência, né? Sobre amizades, ou seja, relações, que esse mordomo aí, ele tinha amigos, e por conta dessa amizade, ele conseguiu contornar uma situação. À primeira vista parece o que ele está fazendo é errado, quando ele vai abatendo: quanto deve, meu senhor? Eu devo tanto. Eu disse, não, tira tanto, paga tanto, está tudo certo. Então ele ia ser despedido. Aí ele fez o que? Bom, vou fazer alguma coisa aqui para contornar a situação. Ele chama então os devedores do seu patrão, e ele que administrava isso, ele vai dando descontos, né, na dívida. Fala assim: mas ele não estava lesando o patrão dele? Não. Ele estava tirando juros que estava já embutido naquela transação comercial, por assim dizer. Então ele estava fazendo o que? Ele estava sendo o que? Prudente. E aí o texto vai dizer que as amizades, é muito interessante esse texto, eu não lembro exatamente, mas já que você está aí, Ângela, vê se você consegue achar, para que a gente ajunte amigos, ou tenha amigos. É o texto, consegue ver onde tem os amigos aí, onde fala dos amigos. Jesus fala sobre os amigos, que eu quero entrar nessa questão de relação hoje, né? Sobre relacionamentos. Está aí no texto. Não conseguiu achar? Eu procuro aqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 11. Eu não lembro exatamente, eu quero trazer na íntegra, né? Lucas, aliás, capítulo 16, né? Capítulo de número 16. Quero trazer na íntegra aqui a expressão, e eu não lembro aqui exatamente como está escrito em todas as palavras. Então vamos lá. Verso de número 8 começa aqui. É isso que vai trazer aqui a luz do texto, tá? A luz do que eu estava dizendo aqui, que a gente não pode confundir, mas é o verso 9 que eu quero pegar. Mas vamos desde o 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. O louvor não foi sobre a injustiça dele, mas sim sobre a prudência dele. Então não há nenhum louvor na injustiça, e sim na prudência, tá? Precisa ter cuidado na interpretação. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, é esse texto que eu queria: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem,
ou seja, essas riquezas, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Como que está a outra tradução aí? Mais. 9, né? Isso, é o 9. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Olha que coisa interessante, essa ideia traz mesmo o texto, né, de uma forma melhor, ou seja, que a gente precisa usar nesse mundo, irmãos. Quando Jesus diz as riquezas injustas, Jesus inclusive está denunciando que a maioria, falando todas, mas a maioria das riquezas adquiridas vem de uma forma injusta. Então essas riquezas, elas têm que ser usadas, na verdade, para que a gente possa cultivar amizades. O que Jesus está falando aqui, em outras palavras, para contextualizar, é que nós devemos usar todos os nossos recursos para que a gente se relacione com pessoas, para que a gente sirva pessoas, para que a gente abençoe as pessoas. Amados, as riquezas, o dinheiro, os recursos materiais, a finalidade disso tudo, no final das contas, é abençoar ser humano, é abençoar a gente. Nós não vivemos para as riquezas, mas as riquezas devem nos servir. O dinheiro é bênção de Deus, irmãos. Não tem nenhuma virtude na miséria, sabe, irmão? Não ficar contando moedinha no final do mês para pagar a conta, não ficar num desespero porque você não tem dinheiro para comprar um alimento adequado para a família. O desespero, não sabe se vai ser despejado no próximo mês. Não tem nenhuma virtude na miséria. A gente não louva a miséria. Cristão, o meu desejo, eu acredito ser o desejo de Deus, é que todo mundo tivesse o bastante e ainda sobejasse para que pudesse ainda servir as outras pessoas, né? Tomara que todo cristão tenha dinheiro de sobra, irmão, e muito dinheiro. Não tem erro nenhum, não há pecado nenhum nisso. A Bíblia não reprova. O que a Bíblia vai advertir é quando a pessoa prende o seu coração ao dinheiro, não é? Quando ela vive ali como se o dinheiro fosse o seu Deus, e ela, inclusive pelo dinheiro, corta amizades, pelo dinheiro desfaz amizades, pelo dinheiro ela pisa em pessoas. Aí que é o problema. Mas o dinheiro, irmão, Deus queira que Deus dê para todos nós assim muito dinheiro. Louvado seja Deus, aleluia! Ele pode receber, receba! Aí, não é não, irmão? Os irmãos não querem nem saber se eu estou no Espírito falando, tá vendo? Quando é bênção, quando é bênção, né? Quando é bênção não perde nem discernimento, né? Se Deus está usando o vaso. Tá bom. Então, amados, entre outras coisas, os recursos que Deus nos dá, tudo isso tem que ser usado. Nós tem aí um jargãozinho, mas eu quero usar esse jargão, que diz assim, que Deus mandou nós amarmos as pessoas e usarmos as coisas, e nós temos amado as coisas e usado as pessoas, infelizmente, né? Nesse mundão, diga. Tem um livro que ensina a pai, tem inversões de valores, coisas mais pessoas. Que vai falar desse ponto aí. Exato. As pessoas gostam mais de coisas. Isso. Então, amados, como que eu posso ter? Aí eu falo assim, Deus me deu aquele carrão, aquele, sabe? Né? Aquele carro bonito, tal, novo, aquela nave. Como diz aí, né? Com na nave e tal, e eu não posso levar os irmãos, conduzir os irmãos num socorro, inclusive na madrugada para um hospital, eu não posso, né? Porque está chovendo, vai sujar o carpete e tal. Como que pode, amados, Deus me dá recursos, condições, e eu achar que isso é para apenas me servir? Claro que não. Como que Deus... Ainda coloca propriedade de Jesus. Exclusiva de Jesus, né? Propriedade exclusiva de Jesus, coisa nenhuma, porque quando Jesus requer aquilo de alguma maneira para a sua obra ser servida, a pessoa fica pouco, é meu, né? Como assim? Se é de Jesus, então, amados, teve uma necessidade, eu preciso colocar aquilo à disposição do reino de Deus. Então, como que eu posso, Deus fala assim, Deus me deu uma chácara, um piscinão, coisa assim fina, coisa boa, né? Lá onde, me fala em um lugarzinho assim, razoável, Porto de Galinhas, por exemplo. Então, né, Deus me deu lá em Arraial do Cabo, Paraty, que é mais pertinho, vamos um negócio mais humilde, né? Lá para o Nordeste também eu fui muito, exagerei, né?
E aí Deus dá esses negócios assim e fala que é isso, não posso nem levar assim, os irmãos para uma confraternização lá, desfrutar inclusive tal de tudo aquilo lá. Então o que eu estou tentando trazer aqui são essas coisas materiais, mas tudo que eu sou e tenho, os diplomas que conquistei, as habilidades que tenho, a minha profissão, meu dia a dia, meu serviço social, no sentido que a minha atividade na sociedade, isso deve ser revertido para glorificar a Deus. E como glorificará a Deus, irmãos? Se ali eu não for diferente daquele que exerce a mesma coisa, ou tem a mesma coisa, mas usa de uma forma diferente, mas usa com outras intenções, usa para se servir, acha que aquilo é dele e apenas dele. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, e hoje eu estou engrenado aqui como pregador, né? Vá anotando aí, Atos dos Apóstolos, porque pregador é assim, né? Não dá nem tempo do povo respirar, né? Mas o senhor fez me lembrar, Titi, que eu tive, né? Falando a diferença, né? Capítulo 2. A minha tia, né, que ficou aí com a gente, o problema com a minha mãe, ela Sim. ficou um mês, né? Comigo, minhas duas tias em casa. E você vê a diferença, né? Ela ficou até no tratamento. Um mês que daqui a pouco, mais ou menos. E a minha prima, que é científica aqui em São Paulo, que é só eu e minha prima, ela é muito, muito mesmo bem de vida. Sim. Né? Aí ela pegou Abastada, assim, né? Ela é muito bem de vida. Ela é feliz ainda na época que eu veio. Aí ela falou assim, mas eu me sinto em paz aqui. Sim. E ela ficou mesmo na minha casa numa duração, Sim. né, da minha mãe também. Claro. Que é quando ela as duas vezes. Eu amo ficar nessa casa. A prosperidade não quer dizer, prosperidade não é a mesma coisa que riqueza. Riqueza é acúmulo de bens. Riqueza é acúmulo de bens, tá certo? E o próprio Lucas, no capítulo de número 12, capítulo 12, verso 15, porque, irmãos, esse tema, dinheiro, riqueza, a Bíblia trata muito, e o Evangelho, aliás, o Novo Testamento, e Jesus, inclusive, trata demais desse tema. Depois nós vamos ler Atos. 2.350 versículos bíblicos falando sobre dinheiro. É. E Jesus falou muito mais de dinheiro que sobre salvação. Eu já ouvi falar nisso. Como eu não conferi assim, eu não. Não, estou falando que a gente fez Eu sei. estudo sobre Não, eu já ouvi falar assim, até mais aí, né? Jesus falou mais do dinheiro do que do inferno, alguma coisa assim. Como eu não tenho informação precisa, mas já ouvi falar assim. Mas olha só, então, porque a parte mais sensível, irmão, você quer ver espiritualidade e falar de dinheiro, né? Não é não? A gente fala assim que a gente mapeia, faz um mapeamento da anatomia espiritual do corpo do cristão. E a gente descobre que o sensível mais, o nervo mais sensível, nervo exposto, né? Aquele mais sensível é aquele que liga do coração ao bolso, né? Esse é um nervo assim sensível. Você tocou nele, então esse que liga o coração ao bolso é um negócio assim terrível. Aí você vê e tal. Mas falando do dinheiro, de riqueza e tudo mais. Então, o capítulo de número 12 de Lucas, a gente já vai para Atos, tá? O capítulo de número 12 de Lucas, chegou lá um certo cidadão até Jesus e disse: Senhor, julga uma causa aí, porque tem uma herança para ser repartida, e aí divide esse negócio entre eu, os irmãos e tal. Eu não tenho nada a ver com esse negócio aí, não me põe nesse negócio, não. O interesse de vocês é outro, não vim para isso. Aí o verso 15 ele diz assim, do capítulo 12: a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. A vida de uma pessoa não consiste, não é isso, não se resume isso nos bens que ela consegue amealhar, acumular, né? Agarrar, colocar no banco. E o texto, Jesus vai contando uma parábola de um homem que tinha dinheiro, que tinha uma plantação. Essa plantação mas prosperou tanto, o negócio assim foi extraordinário, que na colheita o celeiro dele não cabia. Imagine, irmãos, tanto dinheiro que você tem e você não tem um lugar assim físico para colocar. É um tio Patinhas da vida assim, né? Mergulha no dinheiro, nada, tal, de costa, abraçada no dinheiro. Então olha só, ele teve que derrubar o celeiro, construir um maior para colocar toda aquela colheita. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia diz que ele olhou para tudo aquilo e disse assim: rapaz, a tua alma agora vai comer, beber e folgar, tranquilo, tem muitos bens para muitos dias.
e ele deitou na rede. Veio uma voz, disse assim: louco, se esta noite for pedida a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Ele esqueceu que a alma não come, não bebe e não folga. Irmão, tem coisas que a nossa alma precisa e o dinheiro não pode comprar. A paz, por exemplo. Então, prosperidade não é acúmulo de riqueza, é paz, é segurança, é tranquilidade. Provérbios, tem muitos provérbios, livro de provérbios dizendo: é melhor você estar em uma mesa onde tem um pratinho de alface, tá lá, de hortaliça, alface, onde existe paz, todo mundo se respeita, todo mundo se ama, né? Todo mundo se deseja, todo mundo ali, o que eles mais têm de precioso é a convivência, a amizade, a família, é a relação. Tem gente, irmãos, que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu conheço gente assim, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem, ela não tem um amigo, porque todas as pessoas se aproximam dela é por interesse, porque ela tem, porque ela banca, né? Porque ela tem alguma coisa para oferecer. Então as pessoas, elas são interessadas no que as pessoas têm. É como algumas pessoas se aproximam de Deus, da mesma forma, né, irmão? Então tem gente que é assim, ela não tem amizade, ela não tem a riqueza maior que a família, a gente. Ô, amado, alguém falou assim para mim: ó, eu preciso ter pelo menos 6 amigos. Sabe por quê, né? Porque o caixão tem 6 alças, certo? Tem que ter 6 amigos para te levar pelo menos para o cemitério. Imagina só, mas toda a vida a gente não conseguir 6 amigos, 6 pessoas que pelo menos. Era tão interessante na cultura judaica que eles tinham chamado assim, tinha um grupo que você contratava, eram profissionais que iam nos velórios, eram as carpideiras, que era que chorava, é o povo que chorava, né? Então a pessoa não tem nem quem chore no velório, você tem que pelo menos ter um contrato aí, né, de um grupo. Então, amados, o que eu quero dizer aqui é justamente essa questão de que o dinheiro, os recursos, o que eu faço, aquilo que eu tenho, deve ser revertido para abençoar pessoas e consequentemente o reino de Deus. Então a gente leu aqui que Jesus disse lá em Lucas 12:15 que a vida de qualquer pessoa não é naquilo que ela consegue ajuntar, porque isso é riqueza. Agora prosperidade é outra coisa, prosperidade vem de Deus. Riqueza pode vir ou não pode vir de Deus, não é? Agora Atos capítulo 2 vai mostrar como que a igreja vivia, a igreja, a primeira, a igreja cheia de Deus, a igreja que a gente chama de primitiva, né? Capítulo 2 de Atos, versículos de número, deixa eu ler aqui, desde o 42, 2 e 42, a partir do 42, nós vamos ler até o 47, mas Atos 2 e 42, ó, e perseveravam, quer dizer, toda aquela multidão, né, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui já vale uma pausazinha, porque vai falar que eles perseveravam, eles viviam juntos, continuamente. Verso 42, não leia o resto ainda, em nome de Jesus, leia não, olhe para cá, para você, né? Olhe para cá, verso 42, eles continuavam na doutrina dos apóstolos. Me chama, dois termos aqui me chamam a atenção, que é na comunhão e no partir do pão. Comunhão e partir do pão. Comunhão quer dizer estar juntos, né? Dar valor aos momentos, único. O que a gente tem desprezado é justamente o tempo que a gente passa com as pessoas. É uma raridade hoje você conseguir na agenda da pessoa um tempinho lá, não é? É um negócio assim, meu Deus, quem disponibiliza tempo hoje é porque ama o outro, não é para qualquer um que você fala, não, eu tenho tempo, não, né? Quando você não valoriza mesmo a pessoa, só aquela relaçãozinha assim superficial de igreja muitas vezes, eu vou lá, um dia eu apareço lá, nunca. Quem precisa marcar muito, não, vamos ver, não, qualquer não vai, ela não dá valor à pessoa, porque quem dá valor a uma pessoa dá um jeito para se encontrar com essa pessoa, sem muita formalidade, inclusive. Eu acho interessante, tem uns irmãos que chegam em casa do nada, irmão, do nada, sabe?
Chega lá e só vejo o grito, ouço, né? Melhor dizendo, ouço o grito, eu fulano. Mas tem irmão que se não ligar antes, ele não atende. Se não agendar, ele não está disponível. É um negócio terrível, né? Então quem tem intimidade, lógico, eu sei que a gente precisa ter uma ordem, organizar as coisas, não é que eu estou desconsiderando isso, né? Mas assim, amados, aquele que a gente ama mesmo e é prazer a presença dele, a gente até para de fazer algumas atividades que é importante, mas a gente para porque é momento único. Não existe nada mais importante do que a presença de uma pessoa, né? É por isso que as mulheres, as esposas, ficam doidas quando o marido está conversando com ela e o olho está no relógio. Ó, ela acaba a conversa, não quer nem saber o que foi, meu amor. Ela sabe que ele está lá por outro motivo, obrigação, medo, alguma coisa assim. Tá lá, mas está vendo o relógio porque não vê a hora de, sabe, né? Vou fazer outra coisa. Quer dizer, não é a pessoa, não é ali o momento, né? O que preço tem, irmão, o momento que nós passamos juntos? Que preço tem? Não tem preço, tem valor. E a maioria das coisas que tem valor não tem preço. E a maioria das coisas que tem preço não tem valor. Outra verdade aqui, é jargão, mas é uma verdade, não é? E aí a gente percebe aqui, ó, na comunhão, está junto, mas é junto. Tem gente que fala assim, não, eu não passo muito tempo com certas pessoas ou com a família, mas o tempo que eu passo é de qualidade. Se o tempo que nós passamos não tem tempo, ou seja, não é muito tempo, se é pouco tempo, já perdeu a qualidade. Se não tem quantidade, já perdeu a qualidade. Não tem esse negócio, eu passo pouco tempo, mas é de qualidade. Não. Se não é de quantidade, também não é de qualidade. As duas coisas têm que andar juntas, né? Então, tempo. E aqui, já ficou assim com a pessoa que você esqueceu do tempo? Passou assim, e nem aí, ninguém nem está preocupado com o relógio. Virou a noite, varou a noite. Já, irmão. A conversa estava tão boa que clareou assim, o sol nascendo, galo cantando, né? Os 3 galos cantando, porque lá em casa é assim, a bênção é tão grande que é 3 galos. Acho que um em nome do Pai, outro é do Filho, outro é do Espírito Santo, não sei. 3 galos. Então, assim, o que eu quero dizer? A comunhão. Outro tema aqui é partir do pão. O partir do pão fala de partilha, né? Pão é o sinônimo de comunhão e de vivência. Irmãos, uma pessoa para comer com a outra, ela precisa, inclusive, porque você partilhar a comida é a coisa mais valiosa que existe no mundo, né? O alimento. A intimidade era tanta lá na época de Jesus, na cultura judaica, que o cara, quando tinha intimidade com o outro, comunhão com o outro, ele comia no prato. Não é isso que acontecia? Comia no prato, no mesmo. Não foi o sinal que Jesus deu lá para o Judas, quem traísse ele comesse no prato. Agora, quem comeria no prato se não tivesse intimidade? Então Judas tinha intimidade com Jesus. E o Judas para Jesus, não Jesus para o Judas, mas Judas para o Jesus era amigo e amigo íntimo. Consegue conceber um negócio desse? Jesus considerava aquele traidor, lazarento, desgraçado, falso, hipócrita, interesseiro, né? Ele considerava ele um amigo. Então, da parte de Jesus, ele era um amigo. E olha só, irmãos, como que ele usa, a gente está falando de relações, né? Como que ele usa de um gesto de carinho, que era um beijo. Pegava assim na barba do mestre, assim, ó, tacava-lhe um beijo assim, ó. Meu senhor, né? Meu rabi. Isso era carinho, irmãos. Beijai o filho, diz o texto do Salmo 2. Ó, e aí quando vem para atrair Jesus, vai em Jesus e dá um beijo. Aí Jesus olha assim, amigo, aqui vieste, com um beijo você trai o filho do homem? Olha, irmãos, a relação de interesse hipócrita. Jesus, que é isso? O meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, me traiu. Então Jesus nunca disse, você não é mais meu amigo. Belém, estou de mal. Não, no final das contas Jesus não deu o dedinho assim e tal, eles não, amigo, olha que coisa interessante. Então aqui eles eram amigos. A amizade, amados, a relação, ou melhor, as relações,
Bom, deixa eu colocar alguns pontos aqui. O reino de Deus consiste basicamente em uma rede de relações, a chamada network, para os mais sofisticados, né? Rede de relações. Na verdade, o evangelho é um reconciliar com uma pessoa. Quer dizer reconciliar? Conciliar, reatar. Você era inimigo e agora reatou com essa pessoa, né? Então o evangelho é um relacionamento com uma pessoa, que é, no caso, a Trindade, que é Deus. Basicamente é isso, né? Então a gente está falando aqui de evangelho. O que é evangelho? É agora eu poder me relacionar novamente com Deus. Como eu me relaciono com Deus, amados? O que me falta? Me reconciliar com os outros. Se eu já tenho paz com Deus, o que me falta? Eu tenho paz comigo mesmo. Se eu tenho paz com Deus, tenho paz comigo mesmo. O que me falta? E qual é o maior desafio nosso? Ter paz com todos os homens, né? Ter paz com todos. É por isso que a Bíblia diz no Romanos capítulo 5: e tendo paz com Deus, sois justificados pela fé. O mesmo Paulo em Romanos diz: olha, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Ele valoriza a relação, mesmo capítulo 14 de Romanos. Paulo vai dizer que muitas vezes nós temos que renunciar, até mesmo nossa consciência madura, por conta de um irmão fraco. Então eu, tiro o pé do acelerador, piso no freiozinho e não deixo o irmão para trás, vamos junto. E se ele anda devagarzinho, eu diminuo meu passo. Então tem gente, irmãos, que vai atropelando, não está nem aí. Ele acha que a obra, as estruturas, a sua realização é mais importante do que pessoas. Disseram um dia, não sei se é muito verdade isso, mas me parece que não é totalmente mentira, que a igreja é um exército de Deus, e esse exército parece que é o único exército que deixa os feridos para trás, não é? Olha só, irmãos, que coisa horrível. Então a gente precisa entender que a Bíblia vai ensinando isso, como a igreja vivia. Então vamos voltar no 42. Então comunhão e partir do pão, para mim, deve ser destacado aqui. Verso 43: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Percebam aqui os textos, ou os termos, melhor dizendo, no texto. Todos os que criam estavam juntos. Então todos juntos, tinham tudo em comum. A palavra aqui é koinonia, tudo em comum, comunhão, comer à mesa, estar junto, porque é aí que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, né? Estando juntos à mesa. Relacionamento, irmãos. Mesa fala de relacionamento. Então vendiam suas propriedades. Oh, que coisa tremenda. Isso é sinal de desprendimento, né? Não é que precisa fazer isso exatamente hoje, tá, irmão? Não é que Deus diz assim, ó, todo mundo tem que vender tudo, né? Não é um mandamento para nós hoje. O que a Bíblia nos alerta é que a gente tem que ter cuidado aliás, a gente precisa ter um equilíbrio na vida para desfrutar, e a gente tem direito de desfrutar. Inclusive, a Bíblia diz que não pode atar a boca do boi que trabalha, que trilha o grão, que debulha, não pode. O boi precisa comer lá do seu trabalho. Quem deve, o primeiro a gozar dos frutos é aquele que planta. Ele colhe e tem que gozar dos frutos, depois passa para o outro e etc, né? Mas também não deve reter para si, porque aquele que retém mais para si é para a sua própria perdição, a Bíblia diz, lá em Provérbios. O próprio Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, falando de oferta, de dinheiro, todas essas coisas, ele vai dizer assim, olha, quem planta não pode colher de menos, e aquele também que colhe muito não pode ter demais. Olha que coisa interessante, o equilíbrio, né, que a Bíblia mostra. O justo, então é justo que de alguma maneira eu consegui mais, então eu desfruto daquilo, mas não a ponto de ser tão egoísta, de não entender que se Deus me deu algo a mais é para eu desfrutar e também compartilhar com as outras pessoas que têm de menos, para que haja o que, irmãos? Não necessidade no povo de Deus, não é? Infelizmente nós ainda encontramos no meio da igreja gente egoísta, gente que só olha para o seu próprio umbigo, gente que acha que Deus o abençoou, e aí vê o irmão que Deus não abençoou, diz assim, deve ter alguma coisa aí que Deus não abençoou ele, né? Me abençoou, e ele não entendeu que se Deus me abençoou, é para que essa bênção respingue na vida dele.
Se eu recebi uma medida recalcada, sacudida e transbordante, se transbordou, irmão, então é para ir para a vida de alguém. Se passou da borda, né? Se não coube em mim, tanta bênção, né? Tanta bênção assim que é difícil de eu carregar. Ô irmão, se é muita bênção, eu preciso aliviar isso e dar para o outro, porque muitas vezes a gente só quer dar o que? O peso, as dificuldades, dividir o jugo, levar as cargas. Não, né? A bênção também divide, né? Reparte. A Bíblia diz que tem gente que ele quanto mais reparte, parece que mais lhe acrescenta. Sabe aquela pessoa generosa, tão generosa, que a gente fala assim, nossa, como pode Deus abençoar tanto? Muitas vezes, qual que é o motivo de Deus abençoar tanto essa pessoa? É porque através dessa pessoa Deus quer abençoar outras. Olha que coisa linda, irmão. Então Deus quer nos fazer canais de bênção. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tudo, as habilidades, aquilo que Deus me deu como habilidade. Existe algo chamado, tem gente que é tão mesquinha, egoísta, que nem conhecimento ela quer repartir. Já conheceu alguém assim? Né? Não quer nem prestar o esboço da pregação. Né? Um dia me ensinaram uma lição, irmão. Foi lá no Carrãozinho, irmão, de Salvador, lá no bancário, congregava lá. Depois de uma mensagem, aí veio o pregador, eu, o irmão, mais um pregador, e o pregador, né? Nós estávamos conversando, e o irmão falou assim: pregador, dá o seu esboço para mim, a mensagem que você pregou, dá ela para mim. Aí eu falei sério, não tô de brincadeira, mas sério, né? Eu falei, como que foi, meu Deus do céu? Eu falei, não sei, não lembro exatamente, mas o que eu falei foi assim, que a pregação era dele, o esboço era dele. Aí o pregador me deu assim, sabe, irmão, com luva de pelica, mas um tapa na face, né? Plá, fiz aquele splash assim. Disse, não, a palavra é de Deus, não é minha. Toma. Abaixando no banco assim para sair e ir embora, né? Aí eu falei, nossa, olha só, né? Falei, olha só, coisa de generosidade intelectual, repartir o que sabe, né? Repartir o que sabe, repartir o que tem, o que sabe realizar, ensinar para os outros. Eu trabalhei em algumas empresas que assim, você chega numa empresa nova e tal, ou é ajudante de alguma coisa, tem um cara que está lá 200 anos, sabe tudo, né? Já trabalhou com alguém assim que o cara não queria te ensinar o serviço? Medo de perder o lugar. Não é? Não quer ensinar, irmão, fica ali. Olha, medo de perder o lugar, egoísmo, não é? Agora eu já trabalhei com gente e tudo que eu aprendi, irmão, não tinha dificuldade nenhuma, ensinava tudo, segredos, macete e tudo, generosidade, o que eu sei, o que eu faço, o que eu tenho e o que eu sou, tudo isso tem que ser repartido, amados. Oh, que coisa interessante. Vamos lá no verso de número 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O povo vivia de tal maneira, esses discípulos de Jesus, de tal modo que as pessoas em volta que viam, eles achavam esse negócio assim fantástico. Eles nunca tinham presenciado um grupo de pessoas que viviam daquela forma, daquele jeito. Eles sempre tinham presenciado gente que fazia o quê, irmão? O que é meu, o que é teu é teu. Ainda tem uns que falam que é meu, que é teu é meu, né? Mas, gente assim, irmãos, que é o natural do ser humano, cada um por si, não é? Isso aqui é fruto do meu trabalho e você, não. Eu não estou falando para sustentar vagabundo, não é isso, não tem nada a ver, tá bom? É a gente entender aqui o processo. Mas esse povo via esses discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus caíam na graça do povo. Olha, coisa interessante. E aí a gente percebe então essa generosidade em todos os sentidos. Aqui a gente vê essa generosidade material, mas em próprio Atos dos Apóstolos nós vemos a generosidade espiritual, repartindo o Evangelho, né? Tem gente que até para pregar o Evangelho não prega,
Olha, irmão, até para anunciar Jesus, não faz. Ele é salvo, tá bom, garantindo sua salvação, e o resto que se exploda, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, né? O resto eu quero que se exploda. Era até a figura de um político, né? Se não me engano. Lembra não? Quem lembra desse negócio aí? Ninguém lembra? Tá bom, vamos para as coisas espirituais então. E é o que a página 70, aqui, mais ou menos, o que Sócrates ele vai fazer lá com os seus discípulos naquele tempo, naquela época. Ou seja, Sócrates ele tinha dois métodos, né? Aí ó, 1.1, página 70. Para Sócrates o saber não é algo que alguém, no caso o mestre, transmite à pessoa que aprende, quer dizer, o discípulo. O saber, conhecimento, é uma descoberta que a própria pessoa realiza. Conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo. A função do mestre, segundo Sócrates, é apenas ajudar o discípulo a descobrir por si mesmo a verdade. O método socrático foi denominado de ironia, e em dois momentos, né? Que um é a refutação e o outro é a maiêutica. Na refutação, Sócrates levantava objeções às opiniões que o discípulo tinha sobre algum assunto e que julgava ser a verdade. Eu vou aqui tentar traduzir em outras palavras. O que é refutação? A refutação é quando o professor, no caso, o líder, sei lá, quem está discipulando, ele vai fazendo perguntas para a pessoa e, na verdade, a pessoa vai dando respostas. Com essas respostas, ele faz mais perguntas para fazer objeção a essas perguntas. A pessoa vai respondendo a ponto de ver o que ela está respondendo, na verdade, não tem sentido, está errado, né? Então, pelas perguntas, você faz pergunta e pelas respostas da pessoa, a pessoa mesmo vai mostrando para ela, né, que ela está errada naquilo que ela pensa, com as suas próprias respostas. Não é interessante? E aí leva a pessoa por ela mesma a descobrir a verdade, é ela. Não é o professor que fala diretamente, é o professor que leva ela a ver ou rever aquilo que ela pensa e aquilo que ela profere, aquilo que ela fala. E ela vai percebendo com as suas próprias respostas. Ou seja, ela é, entre aspas, pega nos seus próprios erros com as suas declarações. Isso é refutação. A maiêutica é muito interessante, porque maiêutica, a palavra, né, maiêutica, vem do exercício da parteira. O Sócrates, a sua mãe era parteira, né? Fazia partos. Então, ele observava a sua mãe, como ela ajudava as mulheres a dar luz, a dar luz ao filho. Ela ajudava, então ela era a parteira que fazia com que o menino nascesse, né, ou a menina. E aí ele, observando isso, ele falou, bom, eu também devo fazer isso com os meus alunos. Eu devo fazer com que eu devo gerar neles o conhecimento. Eu devo fazer com que eles deem a luz ao conhecimento. Ele falou, então eu sou uma parteira. Esse é o método maiêutica. Maiêutica, a palavra quer dizer o exercício da parteira, né? O aluno é levado a descobrir a verdade sobre algo, ele é levado. Então não sou eu que detenho o conhecimento, tá certo? O conhecimento está em todos nós e eu preciso fazer com que o outro desperte isso nele mesmo. Qual que é a função do professor? Qual que é a luta, a peleja do professor? Qual que é o desejo máximo do professor? Qual que é o anseio do professor de teologia de quinta-feira em Veracruz, São Mateus, Zona Leste, Brasil, hemisfério, aqui para baixo? Qual que é o desejo? É que o aluno, ele mesmo e por ele mesmo, e sem a intervenção do professor, e ele tem o desejo de que ele descubra e ele saiba por ele mesmo, porque na verdade vos digo, professor mesmo aqui entre nós chama-se Espírito Santo. É Ele que quer conduzir a cada um de nós à verdade, ao conhecimento, ao esclarecimento da verdade. É o Espírito Santo, tá certo? É isso que a gente precisa fazer com que os outros eles façam, ou seja, eles busquem em Deus, eles sejam independentes do professor, eles sejam emancipados, libertos, desvinculados ao outro nesse sentido, desvinculado ao outro, que ele não seja dependente da outra pessoa. Irmãos, quando a gente depende de outro ser humano,
é muito ruim. Quando essa dependência pode ser a dependência diretamente de Deus. Eu sei que muita dependência de Deus, Deus faz questão de colocar o ser humano no meio, que é para humilhar o outro, entendeu? Não? Mais ou menos assim. Deus até que poderia me abençoar diretamente, ele e eu, né? Ou eu e ele, não, ele e eu, de cima para baixo. Ele poderia me abençoar. Muitas vezes a bênção de Deus, ele escolhe ser pela via de outro e não diretamente. O que é isso? Para nos humilhar, para saber que nós precisamos uns dos outros. Esse é o sentido. Então Deus poderia fazer muita coisa, muita coisa. Eu já contei para vocês uma ou duas vezes essa ocasião, mas eu vou contar de novo, mesmo porque não estavam alguns irmãos na ocasião, e quem estava acho que deve ter esquecido também. Eu estava em uma festividade de igreja, né? Era aniversário do templo, sei como é que faz, não sei como canta parabéns para a parede, mas era aniversário do templo, né? A parede, já viu a parede soprando? Então, aniversário do templo. E nesse aniversário, acho que era um domingo de manhã, alguma coisa assim, o pastor não pôde ir, me enviou, fui lá como representante e tal. E um pastor convidado, ele estava pregando a mensagem. Na mensagem ele deu um testemunho, pastor de interior e tal, né? Muito simples, lugar muito sofrido e tal, questão econômica, mas assim, não tanto quanto sofrido, mas não a ponto de a igreja não poder socorrer o pastor na ocasião que ele testemunhou. O testemunho foi mais ou menos assim: ele tinha um terno só, uma camisa bem surrada, e aí ele foi, não tinha dinheiro para comprar, estava na dificuldade, e ele foi assim, em frente a uma loja de terno, né? Olhou assim, falou, rapaz, olhou, cobiçou, sabe aquela cobiça santa assim, do terno, a camisa e tal, e não sei se ele orou lá na frente, o que ele fez e tal, mas o que aconteceu, inexplicavelmente, é que no outro dia, o terno daquela loja chegou lá na casa, isso é verdade, tá? Não é ilustração não, chegou lá. Ô irmão, imagina só quando o pastor deu essa notícia, falou isso aí assim no púlpito, qual foi a reação da igreja? Eu estava lá. Qual foi a reação dessa igreja? Louvado seja Deus, glória a Deus, língua estranha, porque Deus operou um milagre, Deus interveio naquela situação, foi a ação de Deus mesmo, Deus providenciou aquilo lá. Olha que coisa interessante, e o povo glorificando a Deus, e eu no meu cantinho, né, frio do jeito que eu sou, carnal do jeito que eu sou, não tão espiritual quanto a maioria, estava lá pensando, rapaz, esse povo não está percebendo que Deus fez um milagre, pelo fato da igreja desse pastor ser negligente com o cuidado dele. Fiquei pensando lá com os meus botões, não é, irmão? Aí eu pensei comigo, todas as vezes que nós falhamos como corpo, como igreja, como ser humano no cuidar do outro, Deus precisa fazer um milagre. Por que Deus faz milagre? Porque nós falhamos, irmão. Porque nós somos negligentes. Quer dizer, tem um pastor e a igreja não é capaz de identificar uma necessidade do seu pastor básica, que é uma roupa, irmão. Olha, básico. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que cada um, na verdade, olha para si, e nós não cuidamos do outro, e ainda mais aquelas pessoas que nos abençoam. Pelo amor de Deus, eu não estou falando nada puxando brasa para minha sardinha, mas aqueles que repartem as coisas espirituais. Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios capítulo 9, quem serve vocês com as coisas espirituais, vocês não devem abençoar essas pessoas com as coisas materiais. Está escrito exatamente assim o texto, irmão, não estou tirando fora de contexto. Paulo está dizendo, a pessoa lá te abençoou com palavra, com algum dom, intercedeu por você, te abençoou. Eu não estou falando de pagar serviço, não tem nada a ver. Paulo está dizendo, se essa pessoa te abençoa assim, não é digno também que, se você tem condição de abençoá-la financeiramente, economicamente, você não deve fazer isso? Não é? Por que muitas vezes hoje nós temos poucas pessoas que têm condição de se dedicar mesmo assim ao ensino, à pregação? Eu não estou falando desses aproveitadores vagabundos que não quer assinar uma carteira de trabalho, não estou falando disso aí, estou falando de homens, mulheres de Deus, gente que se dedica. Por que a gente tem poucas pessoas assim? Porque essas pessoas encontram uma negligência tão grande. Eu estou falando por mim,
Eu fui para a itinerância um certo tempo, há uns 10 anos atrás mais ou menos. Amados, o que eu sofri não está escrito não está. Mas sabe por que eu sofri? Sabe por quê? Porque eu queria levar as coisas a sério. Os picaretas têm, né? Os mercenários têm, e vai bem. É um negócio fantástico, né? Porque o povo, eles pagam, e pagam muito bem para aqueles que lidam com ele de uma forma mercenária. Agora, aqueles que querem de fato fazer as coisas sérias e não se corromper por causa do dinheiro, e não vender a sua alma, não servir o povo como sendo uma troca de serviço, essas pessoas sofrem, porque o povo é negligente. E o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6? Aqueles que se dedicam. Vamos ler o texto, vocês não lembram? Vamos ler para ver se a gente grava. 1 Timóteo capítulo de número 6, eu acho que o verso 10 ou o verso 11, vai dizer a respeito daqueles que se dedicam. Desculpa, irmão, capítulo 5, tá? Capítulo 5, versículo de número 17 e 18. 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra. Na minha tradução está duplicada honra, mas em outra aí está duplo honorário, salário bem pago. Como que está aí na versão de vocês? Diferente. A minha está duplicada honra. Deve ser honra redobrada. Como? Honra redobrada. Não está honra, mas tem outras versões aí que está diferente. Está diferente, Alex? Não? Alguma está diferente? Verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Mas a duplicada honra. Então, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Ó, duplo honorário, dependendo da versão. Ou seja, um salário digno. Dinheiro, irmãos. Dobrado. Salário digno. Que se esforçam na pregação e no ensino. Exato. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque é isso que eu estou falando, porque no caso, hoje só a palavra que. Não, mas a palavra aqui é a palavra de Deus mesmo, né? Palavra e ensino, palavra e ensino. Olha o que diz o 18, foi o que eu citei anteriormente. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 9, porque esse texto aqui do Paulo vai repetir lá, né? Porque fala, mas calma aí, que sentido tem esse negócio de que Deus está preocupado com os bois? Deus está preocupado com os bois. 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu acho muito interessante esse texto. Olha só. Capítulo 9, verso de número 7. Quem jamais milita a sua própria custa? A pergunta de Paulo é: quem vai para a guerra e financia? Quem é o soldado que vai lá para a guerra e é ele que banca lá alimento, roupa, arma, munição? Quem é que banca? É o soldado? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem é, irmão? Pessoa que planta e ele não desfruta daquilo, aquilo não vai para a mesa dele. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Quem é o criador de gado, irmão, que não bebe lá o copinho de leite? Verso 8: digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Paulo especificamente: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de
contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Irmãos, o problema são os picaretas, mas os picaretas não devem fazer com que os sérios sofram, né? Na falta de compreensão do povo. Mas lidando aqui então com tudo que temos, tudo que somos, tudo que realizamos, deve glorificar a Deus, tá certo? Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito desse ponto que a gente está tratando? Ou podemos ir para os nossos comerciais?